Olá pessoal, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Associação Espírita Mensageiros de Luz, aqui de Americana, São Paulo. Tenham todos uma ótima noite, uma noite gelada aqui em Americana, muito não, né? Um friozinho razoável, mas sejam bem-vindos, que Deus os abençoe para que possamos ter uma boa noite de live, que possamos ter a nossa reflexão aqui juntos, construindo algo juntos nesse momento de reflexão. Sejam bem-vindos. Oi, meu irmão, tudo bem? Como é que tá? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda aí. Já vão deixando seu boa noite, dizendo aí de onde vocês são. É sempre legal conhecer um pouquinho vocês, para a gente ter uma noção de até onde a nossa página está alcançando, até onde a nossa página vai. Então, que possamos realmente realizar uma ótima noite. Então, sejam bem-vindos, vamos entrando, vamos construindo um canal de comunicação juntos aqui, por meio virtual. Eu não estou vendo os comentários aqui, será que eu preciso habilitar alguma coisa? Será que... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não sei, não está aparecendo nenhum comentário para mim aqui até agora. Márcio, você acabou de entrar, Márcio, me dê uma ajuda aqui. Não está aparecendo nada, nem nenhum comentário aqui. Será que... Vamos ver aqui. Márcio, você pode dar um apoio aí para mim nesse sentido? Ver se você consegue. Eu não estou conseguindo habilitar os comentários. Mas vamos lá, né? Sejam bem-vindos. Tenham uma ótima noite. Agora aqui eu não consigo, como eu não estou conseguindo ver os comentários, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá? Então, olha só. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa porta estreita e porta larga, os caminhos que nos conduzem até ela, principalmente esses caminhos que são ligados muito às nossas escolhas. Então, olha só, Jesus, ele diz lá em Mateus: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Jesus já nos traz essa reflexão a respeito de como a gente constrói o nosso caminho que vai nos conduzir a essa porta larga e essa porta estreita. Então, olha só, vamos elencar aqui todos esses caminhos, né? O Márcio está dizendo aqui que é para o lado. Vamos ver aqui. Agora sim eu vi. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Eu não estava vendo os comentários aqui. Então agora eu estou vendo, agora estou vendo. Não dou conta de acompanhar todos não, tá, gente? Mas é sempre bom ter os comentários aqui pra gente seguindo, né? Então, uma ótima noite para vocês. Agora sim eu estou vendo. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. A gente fica perdido ainda, né? Mas é assim. A gente está falando dos caminhos que a gente vai seguindo ao longo da nossa jornada. E porque é fato que o espírito, dentro da evolução, ele percorre várias estradas e vai escolhendo as suas vias de acordo com alguns critérios, com os seus critérios e principalmente com o livre-arbítrio, certo? E o nosso livre-arbítrio, ele vai nos conduzir de que maneira, hein? Porque os caminhos já percorridos, inclusive esse que nós estamos transitando hoje, ele constitui a nossa estrada de crescimento espiritual. E vale para a gente se entender melhor nesse caminho. Compreendermos melhor.
E principalmente no contato com as múltiplas situações que nos estimulam ao progresso. Então, cada caminho, a ideia de hoje é falarmos desses caminhos, dessas múltiplas situações que nos estimulam ao progresso, do caminho que a gente vai pegando, do caminho que a gente vai construindo. Como será que está sendo construído o seu caminho, Porque vai chegar algum momento que nós vamos nos questionarmos e falar assim, será que este é o melhor caminho? Será que por meio desse caminho que eu escolhi, eu vou chegar aonde eu preciso? Será que vai acontecer isso, hein? Será que o caminho que eu escolho é o melhor? Não sei. O que vocês respondem? O caminho que vocês estão trilhando nesse momento? Será que é o melhor que vocês puderam escolher? É o melhor que a gente pode escolher nesse momento? E será que ele vai me conduzir para chegar aonde eu preciso? Aonde que eu preciso chegar? Se a gente pegar o que a doutrina do Espírita traz, eu preciso chegar na plenitude, na perfeição. Então, por isso o título da live é Todos são caminhos. Todos eles vão nos conduzir, de certa maneira, a essa plenitude, a essa perfeição da qual nós somos fadados. Então, os caminhos será que são errados? Não são errados. Os caminhos, eles simplesmente são caminhos que a gente vai trilhando, né? Que a gente a lógica, ela mostra que se a gente optar por um determinado caminho, ele vai ser o melhor caminho que você vai ter, não é? O melhor caminho que poderá ser é aquele que você está nesse momento. Então, parece meio redundante isso que eu estou dizendo, mas assim, a lógica mostra que todo caminho vai ser válido, pois optamos por ele segundo o nosso teor de compreensão e o nosso grau de adiantamento. Ou seja, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai se dando conta que o nosso caminho é realmente aquele que a gente precisa estar. Porque também tem a gente se dá conta de que tudo aquilo que vai chegando para nós vai tendo aqueles seus propósitos, certo? Vai tendo as suas formas de chegar. E a gente não precisa ficar pensando naquele exato momento o que é o bom, o que é o ruim, certo? Porque tudo que nós sabemos hoje a gente aprendeu com os erros e os acertos do passado, não é isso? E cada vez que a gente desiste de alguma coisa por medo de errar, nós estamos nos privando da possibilidade do quê? De evoluir e de viver. Então, percebam o seguinte, erros e acertos do passado vão te conduzir para um caminho realmente de crescimento espiritual. A estrada por onde a gente transita hoje é nossa via de crescimento espiritual. E ela nos levará a entender melhor a vida que a gente está levando hoje. Reflexo de uma outra encarnação, no contato com as múltiplas situações, né, que elas vão aparecendo e que contribuirão realmente para o nosso progresso. Então, às vezes eu tô muito focando nisso, porque é o seguinte, a gente sempre vai bater naquela teclinha que eu falei anteriormente. Será que realmente esse é o melhor caminho? Será que realmente o caminho que eu tomei é realmente o melhor caminho? Olha como eu bato nessa tecla. Porque é algo que a gente sempre pede. Porque a gente está sempre trabalhando com escolhas. Escolhas, estava falando disso agora mesmo. A gente escolhe. E aí, com as escolhas, vem o quê? As responsabilidades. Em vez de você optar de ir para cá, você optou de ir para cá. Em vez de você ter escolhido ir para a direita, e você foi para a esquerda. E aí? E aí o Sartre ele diz que essa escolha, essas escolhas que a gente tem, nos conduzem muitas vezes à nossa angústia
uma angústia primordial. Por quê? Porque você nunca vai saber se o caminho, se você tivesse escolhido para a direita, foi o melhor ou não. E aí, se eu tivesse ficado aqui, ido para lá? Não é? Olha como gera uma angústia em nós. Mas o que acontece? Se Deus, que é perfeição suprema, nos criou com uma probabilidade de engano, modelando-nos de tal forma assim que a gente pudesse encontrar um dia essa perfeição que a gente almeja, é porque Ele contava com os nossos encontros e desencontros nessa jornada existencial. Ou seja, Ele já contava que a gente poderia errar, que nós somos sujeitos incompletos, nós somos sujeitos imperfeitos. Ele nos gerou ainda, nesse mundo de provas e expiações, Ele nos gerou falíveis, né? Ele nos gerou falíveis, não é? Oi, Sônia, tudo bem? Como é que tá? Então, se Ele nos gerou falíveis, Ele não poderá exigir de nós comportamentos totalmente perfeitos. Porque Ele conhece as nossas potencialidades, Ele conhece os nossos limites. Então, quando a gente começa a compreender que somos seres falíveis, que somos seres que podemos falhar, a gente se dá conta que o caminho que a gente está seguindo nesse momento é o melhor caminho que a gente poderia tomar. Por quê? Porque os espíritos ainda imaturos, eles pagariam por atos e pensamentos que ainda não aprenderam a usar convenientemente, pela sua própria falta de maturidade espiritual. Ou seja, compreendendo isso, é como se a gente, por exemplo, cobrasse um bebê, por ele não saber comer, por ele não saber andar sozinho, por ele não saber se trocar. E a gente cobra um bebê por causa disso. Nós somos, dentro de uma evolução espiritual e moral, nós somos bebês ainda. Nós estamos aprendendo a gatinhar. Nós somos espíritos muito imaturos ainda. Então, Deus, Ele jamais nos cobraria essa maturidade espiritual. Nós estamos aprendendo ainda. Nós estamos crescendo ainda. Então, à medida que a gente vai evoluindo nessa maturidade, nós vamos encontrando caminhos muito mais adequados a esse grau de evolução que a gente está indo. Efetivamente, nosso caminho é o melhor que a gente pode escolher. Porque, em verdade, a gente optou por ele. Na época, segundo o nosso nível de compreensão e nosso adiantamento. Então, eu estou repetindo algumas coisas para bem focar. Olha, você está ali no caminho da qual você deveria estar. E se, porém, nós acharmos que ele não é o mais adequado, a gente não precisa ficar carregando culpas. A gente tem que se perdoar por tudo aquilo que a gente é e está construindo nesse momento, no agora. Mais importante que perdoar no futuro é se perdoar agora. Se o caminho não é o correto, a gente não precisa carregar culpas. Se a gente está cometendo falhas, a gente não precisa se culpar. Simplesmente a gente vai mudar. Vamos mudar a nossa direção. Selecionando assim novas trilhas. Novas trilhas. E aí a gente vai se adequando. A gente não precisa carregar culpas. A culpa é algo que só faz a gente regredir, a gente estagnar. Regredir não, mas estagnar em termos de evolução funcional. Porque a gente tem que progredir, a gente tem que ir para frente. Se a gente carregar nossas culpas, não nos perdoar, não nos autoamar, a gente vai carregando isso por uma eternidade. Principalmente quando eu falo eternidade, para outras vidas, para outras encarnações. Então, a trilha que a gente denomina errada é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e o sentido do nosso melhor. Por quê? Puxa vida, olha, eu me vi diante desse erro e agora eu vou melhorar. Pois sem o erro, provavelmente, nós não aprenderíamos com segurança a lição. O erro, ele é educativo. O erro, ele é extremamente educativo. Quem trabalha na educação, como eu trabalho, sabe disso.
O erro é com o erro que a gente vai aprender. Com o erro que a gente vai ficar atento ao que precisa, ao que o nosso aluno precisa melhorar. Não é? E aí quando a gente traz para nós, poxa vida, é aquilo ali, ó. Se esse caminho era o que eu optei e eu tive dificuldade de encará-lo, agora o que eu posso fazer? Eu tenho só que mudar a direção. Não é? Essa trilha que a gente denomina errada, como eu disse, é o que nos leva para o melhor às vezes. Não é? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Esse é o grande nosso, a grande sacada de Deus, se eu pudesse falar assim mesmo, né? Foi que nós temos o nosso livre-arbítrio. Saber que a gente pode e deve fazer as nossas escolhas, temos as nossas escolhas. E se elas foram, algumas vezes, não foram as mais ideais, a gente tem que compreender e nos perdoar por isso. Porque o que é importante é prestar atenção onde estamos indo. Para onde nós estamos indo? Ler as placas que vão avisando, que vão nos alertando onde cada caminho vai dar. Às vezes a gente não fica atento a essas placas. Essas placas são as mensagens que vão sendo colocadas. Vocês acham que a espiritualidade não vai nos avisando? Vocês acham que a espiritualidade nos vai mostrando ao longo do caminho? Quais são os indicadores quando a gente está perdido? Não é observar as placas? Qual o nosso melhor GPS? Não é Deus? Aqui para quando eu falo do nosso trilhar, quando eu estou na estrada mesmo de verdade, eu observo as placas, eu fico atento ao GPS. E aí, quando eu trago para o meu caminho, será que eu consigo me observar? Porque as placas, elas são importantes, mas quase sempre temos a estranha mania de duvidar daquilo que parece óbvio. Essas mensagens, elas vão acontecendo, e esses caminhos vão aparecendo e a gente não se dá conta deles. Porque assim, nessa nossa jornada, tem caminho curto, tem caminho que não tem fim, tem caminho labirinto, tem caminho com pontes de isopor. Há caminhos assim que conduzem a despenhadeiros, a desertos, a pantanais, a regiões muito perigosas. Não é isso? Não tem caminhos desse tipo? Outros são convidativos e repletos de distrações, prazeres, comodidades, armadilhas. Uns levam à ruína demorada, que vai nos trazer infelicidade. Vários dão acesso à glória transitória, ao poder arbitrário, a regalias que a gente não leva a nada. O túmulo vai interromper todas essas regalias, não é? Então, olha quantos são os caminhos da porta larga. Tudo isso daí que eu falei agora para vocês são os caminhos das portas largas, certo? Mas também há os caminhos que, em princípio, nos parecem longos e cheios de espinhos, mas que nos levam a um lugar seguro, onde a esperança habita. Tem caminhos, gente, que são muito iluminados e abençoados. Ou mesmo os dois, não é? Então, a gente se dá conta de que há caminhos que a gente tem que observar, olhar, ficar atento. Nós temos que nos dar conta que é sempre uma escolha, não é, Liana? É sempre uma escolha. É uma escolha que você está fazendo agora. Né? Eu estou olhando aqui um comentário aqui. É uma escolha que você está fazendo. É um caminho que você está fazendo. Não é? A gente tem que se dar conta dessa responsabilidade ligada. Como há o caminho que liga a porta estreita, ao caminho muito mais fácil que liga essa porta larga.
Nós mesmos é que nos provamos desse caminho. A cada passo que nós experimentamos com situações e pessoas, pessoas são caminhos. Quantas pessoas já nos mostraram caminhos extremamente ligados à porta estreita e outras o quê? A porta larga. Mas dessas situações e pessoas a gente vai retirando as lições e ampliamos o modo de ver e de sentir, a fim de crescermos assim naturalmente, desenvolvendo assim a nossa consciência, porque às vezes vai ficando tudo além de nós e a gente não se dá conta e não traz para cá, ó, não traz para a consciência. E as lições vão ficando. As placas, como eu disse anteriormente, os sinais, as mensagens vão te mostrando o caminho ideal e você só vai ignorando, você vai deixando ele passar, não é? Ninguém, gente, ninguém nos condena. Nós é que criamos esse castigo e por isso nos autopunimos por às vezes ter escolhido caminhos errados, provocando assim culpas que são desnecessárias, nos cobrando a partir de padrões que ainda são imperfeitos em nós. Se eles são imperfeitos em nós, é claro que vai ser imperfeito no outro ainda. Então eu não preciso cobrar padrões que são imperfeitos em mim e cobrar também do outro. E às vezes, muitas vezes, provocando culpas que são desnecessárias. Já tinha dito isso anteriormente. A gente tem que aceitar assim de fato, sem condenação, sem criar culpas, todas as trilhas que nós percorremos. Todas são válidas, se aproveitarmos realmente os elementos educativos que elas trazem. Porque assim somadas, elas nos darão a sabedoria para caminhadas muito mais felizes. Então, a gente tem que aproveitar todos os elementos educativos. Só que a gente faz isso de que maneira? Às vezes por uma trilha que a gente percorre, por uma trilha menos percorrida, que é a trilha do autoconhecimento. Essa talvez seja o caminho menos percorrido que a gente faz. Nos autoconhecer, nos refletir sobre as nossas ações. Essa talvez seja a trilha menos percorrida que a gente faz. Porque a mesma aquelas trilhas que nós anotamos como caminhos do mal, elas podem contribuir para a nossa evolução. Porque na maioria das vezes são somente assim opções equivocadas do nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser reeducativas e compensatórias ao longo prazo. Ou seja, ela vai ter sempre aquela lição que a gente pode tirar daquele caminho equivocado, às vezes, que o nosso livre-arbítrio nos conduziu. Vai ter sempre algo educativo. Porque assim a gente vai percebendo que o espírito, no uso do seu livre-arbítrio, ele tem um momento atual, no aqui e no agora, sua oportunidade de escolha da porta estreita ou da porta larga. Certo? Porque assim, o tempo, tudo aquilo que a gente carrega aqui agora, com seus acontecimentos, com suas situações, eles apresentam valores particulares e se enquadram em uma ou outra porta, né? Ou a porta esquerda, ou a porta esquerda, não, a porta estreita, ou a porta larga, onde a escolha será sempre da responsabilidade de quem? De quem está caminhando. De quem está caminhando, de quem está percorrendo o caminho, certo? Não por meios do quê? Da observação de atos comuns, do teu cotidiano. Não são grandes eventos que vão te fazer e te construir como um ser aprendente, um ser caminhante, mas aquilo que acontece no teu cotidiano. No teu cotidiano, pelos atos comuns. Às vezes, esses atos, eles estão carregados de orgulho, de egoísmo, de preguiça, de ódio, de mágoas, ressentimentos e avareza. E todos esses caminhos, eles representam o quê? A porta larga. É disso que Jesus fala. Essa porta larga.
Eles vão apresentando essa trilha carregada de situações que a gente não dá conta. Não dá conta. A gente acha que não dá conta. Porque a gente vai colocando sempre a desculpa naquilo que a vida vai trazendo. E aí, a porta estreita, como será que ela é? Porque na porta estreita destacam-se a esperança, a caridade, a prudência, a ansiedade, a sinceridade, a paz, o desejo de fazer o melhor. O caminho que nos conduz à porta estreita é onde que o amor prevalece. É onde que nós temos que trilhar, onde o amor prevalece. O amor e esse auto-amor, principalmente. Essa conexão com você mesmo, essa conexão com aquilo que vai te acontecendo e vai te trazendo tudo o melhor caminho que pode acontecer, né? Por meio das múltiplas reencarnações, nós temos sido viajantes despercebidos. Sabe por quê? Porque a gente não se dá conta que a sementeira, né, de hoje vai ser a colheita de amanhã. Então a gente está indo e vindo sempre pela porta larga. A gente não trabalha os nossos egoísmos, a gente não trabalha o nosso orgulho, a gente não trabalha a nós mesmos. A gente vai sempre tentando trilhar pela porta larga. A gente esquece que nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Aquela sementeira que a gente vai plantando hoje, com certeza a gente vai colher amanhã. Quando eu falo colher amanhã, ela pode ser nessa mesma existência ou em outras existências, não é? E aí, sem se dar conta de que ela vai permanecendo. Enquanto você não ir descobrindo o que é que aquele caminho te traz, você não vai tornar consciente do que é essa porta estreita. Consciente de que a porta estreita é o melhor caminho que você tem que ter. E o que é necessário para atravessá-la? Para encontrarmos realmente essa porta estreita, a gente tem que nos despojar de nós mesmos, renovarmos, nos autotransformarmos por meio dos diversos caminhos que a gente vai tomando ao longo de nossa existência. Então, olha o salto que a gente dá, sem se dar conta, quando a gente encontra um caminho que não era, que você naquele momento você acha que não era o melhor. Porque a gente vai se autotransformando, a gente vai chegando muito melhor do que a gente acha que nós estamos. Certo? Permitir que o amor de Deus ele nos permeie, comandando assim nossa vontade, os nossos passos e orientando para tornar nossos caminhos menos tortuosos, como que eu diria, menos duros. Esse é o nosso caminhar. Se dar conta de que aquele caminho que eu vou trilhando ao longo da minha existência é o que vai me conduzir ao meu melhor. E aí a gente se dá conta que a gente tem que permear e trazer todo o amor de Deus para esse caminho. Seguindo sempre o princípio de que o mestre maior nos traz, seguindo sempre o caminho da qual Jesus já nos apontava. Porque é o seguinte, a gente se dá conta de que o nosso melhor e maior exemplo sempre vai ser de Jesus, não é? Porque Jesus, ele já dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha como Jesus já dizia isso. Portanto, ele já dizia que era a única opção para chegar até Deus.
Se Jesus já nos apontava esse trilhar, esse caminho, então por que nós miramos em outros exemplos? É só seguir o melhor caminho, que é Jesus. A afirmação de Jesus, ela não deixa dúvida. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebam isso? Ou seja, nós temos já um exemplo da qual a gente pode olhar e observar e ter uma sensação de que, olha, possamos caminhar por aí. Nosso maior exemplo, Jesus. Jesus com suas parábolas, Jesus com seus ensinamentos, tudo isso. Esse é o nosso melhor caminho. Então, quando todos os caminhos, igual eu citei nessa live, eles são trilhados, eles vêm para que possamos realmente crescer emocionalmente, porque afinal de contas a gente precisa lidar com nossas emoções, os nossos sentimentos, crescermos moralmente, crescermos espiritualmente. Todos esses caminhos, eles vêm para isso. E quando a gente traz o exemplo do Mestre Maior, Jesus é o nosso modelo, gente. Né? Jesus é o nosso maior modelo. Então, se a gente trilhar por um caminho da qual a gente se dá conta de que Jesus ele é o nosso mestre maior, o nosso guia, né? A gente vai perceber que tudo aquilo que a gente precisa trilhar está ali, bem escancarado para nós. Jesus é o modelo e que saibamos segui-lo utilizando a liberdade, o livre-arbítrio que a gente tem. Utilizando tudo aquilo que a gente tem e já conquistou por meio da nossa liberdade de escolha. Não é? Aos poucos a gente vai conquistando isso. E se você elegeu o caminho que conduz à felicidade e se encontra a ponto de desistir da luta, busque forças em Jesus, através da oração. Se há obstáculos, peça a Deus que o ajude a superá-lo. Peça. Isso tudo são palavras de Joana de Ângeli, a mentora espiritual de Divaldo e nossa mentora também, com seus diversos livros. Se há obstáculos no trecho, nesse caminho que você está enfrentando, peça a Deus que o ajude a superá-los. Porque se os seus pés, como Joana de Ângeli diz, se os seus pés estão feridos e suas mãos estão cansadas, rogue o amparo do alto, que nunca nos falta nas horas difíceis. A espiritualidade, ela está sempre ali nos guiando, mostrando as plaquinhas das quais a gente precisa observar, mostrando as mensagens que a gente nem se dá conta. Está ali, mostrando, está ali naquele caminho. E antes de pensar em tomar os caminhos aparentes mais fáceis, lembre-se de que o mestre falou a respeito do quê? Da porta estreita. E prossiga sem desanimar. Prossiga sem desanimar. Porque a porta estreita é muito fácil para a gente chegar. A porta estreita, ela é muito fácil da gente chegar. Então, mire-se nisso. De que forma você está olhando? De que forma você está observando e vendo o seu caminho? Aquele que você trilhou. Não carregue culpas. Não carregue ressentimentos de algo que você já trilhou e que se arrependeu. Não precisa. Aquele era o melhor caminho que você poderia ter tomado naquele momento. Se olhe agora. Se perceba agora. Se veja agora. É esse o melhor caminho. Esse é o melhor momento para você se perceber e se analisar dentro daquilo que Deus reservou para você. Dentro daquilo que você está
destinado a acontecer, a plenitude. Se perceba em todos aqueles que você já percorreu. Se você foi para lá, se você foi para cá, se você seguiu o caminho do meio, se você seguiu da direita ou da esquerda, não importa. Todos eles são caminhos que vão nos conduzir à plenitude, que vão nos conduzir à perfeição. Se observe nessa trilha, se observe e se analise diante de tudo aquilo que te acontece e te aconteceu. Todos eles são caminhos. Porque assim, cada um, ele percorre a estrada certa no momento exato, conforme o seu estado de evolução. Tudo está realmente certo, porque nós estamos na mão de Deus. Tudo está absolutamente certo. Atente para isso. Tudo está certo. Quando a gente tem isso tão vivo em nós, quando a gente se dá conta de que tudo está certo, a gente realmente começa a potencializar a nossa fé. Vamos trazer para esse momento. Tudo está certo. A espiritualidade está trazendo tudo aquilo que a gente precisa, que a humanidade precisa para esse momento. Para a gente realmente aprender, para a gente realmente se dar conta daquilo que a gente precisa evoluir, daquilo que a gente, dos medos que a gente precisa lidar, das ansiedades, das nossas angústias. A humanidade está passando por um processo de realmente de se olhar, de se perceber que caminho que ela estava trilhando. Eu estou saindo agora do micro, né, que a gente está falando muito de nós, para ir para o macro. Que caminho que essa humanidade estava tomando? Que caminho que nós, planeta Terra, estávamos tomando? De repente vem tudo isso que traz para nós uma reflexão. Só que a gente só tira o efeito educativo se a gente se observar, se olhar, se perceber enquanto uma pessoa reflexiva da situação. Uma pessoa que está atenta a tudo aquilo que está acontecendo. E aí a gente vai se adequando e vendo que realmente cada um está percorrendo a estrada certa no momento exato. Então, com certeza absoluta, você pediu para estar nesse momento aqui passando. Trilhando esse caminho que você está trilhando. Às vezes aprendendo a lidar com o seu medo. Às vezes aprendendo a lidar com suas mágoas e sentimentos. Tudo aquilo que aflora quando a gente fica quieto, nos observando, silenciando nossos barulhos internos. E nos dando conta de que realmente essa trilha menos percorrida, esse caminho menos percorrido, é o caminho ligado ao nosso olhar para nós mesmos, certo? Vamos nos dando conta, meus amigos, e eu vou encerrando por aqui, que tudo, fique isso de lição, tudo está certo, porque nós estamos na mão de Deus. Se nós estamos na mão de Deus, nós estamos muito bem amparados. Tudo está certo, aprenda isso, traga isso para você. As maiores lições a gente vai tirando justamente de tudo isso. Tudo está certo, o caminho está certo, o caminho que você escolheu, mesmo que você achasse equivocado, ele estava certo. O caminho que você está agora é o melhor que você pode, de acordo com a sua evolução, de acordo com aquele adiantamento que você está moralmente e espiritualmente. Então, tudo está absolutamente certo. Meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado por estar comigo essa noite, mesmo que de forma virtual. Hoje eu fiquei assim meio perdido com os comentários ali, né? Tô meio, né? Mas o que eu tenho é só que agradecer por estarem aqui comigo. Márcio, obrigado sempre por dar o apoio aí, meu irmão Marcos, Soninha, o Augusto, que também está ali presente, né? Muito obrigado por estarem aqui comigo, de fazer a minha noite um pouco mais feliz, e mesmo que seja de forma virtual. E aqueles amigos que estão sempre
aqui conosco, né, de domingo, Marcela, Jocely, Aliana. Não desistam não, a gente está aí, a gente precisa aprender, a gente precisa seguir os nossos caminhos. A Thelma também, que está aí presente, muito obrigado por estarem conosco. A Rejane, né, está sempre conosco, né, Rejane? Muito obrigado, a gente agradece de coração, uma gratidão imensa por compartilhar esse momento aqui conosco. E lembre-se, anota lá no teu caderninho, né? Tudo está certo. E a gente aprende e cresce com isso, né? A gente cresce quando a gente projeta isso e torna isso parte do nosso cotidiano. E a gente vai aprendendo e crescendo, não é? Com tudo aquilo que nos acontece. Um grande abraço, uma semana iluminada para todos nós e que Jesus os abençoe abundantemente. Paz e bem para todos nós, que assim seja. Até mais.